O deputado Glauber Braga vai ser cassado? Pois é, o processo de cassação dele no Conselho de Ética avançou com a leitura do voto do relator. É uma situação extremamente delicada, porque esse mesmo relator, Paulo Magalhães, ao votar num outro caso muito importante, na verdade esse de Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, disse que não se sentia à vontade em cassar um colega e se absteve, no caso do Chiquinho Brazão. Agora, no caso do deputado Glauber Braga, ele foi a favor da cassação. O que é curioso, porque existem outras formas de punição, advertência, suspensão, mas ele foi direto para a medida mais dramática, mais traumática. Nós vamos explicar isso com quem? Com o deputado Glauber Braga. Ele mesmo vai contar para a gente sobre esse processo de cassação no Conselho de Ética. Quero pedir para você deixar o like, compartilhar essa boa conversa com mais pessoas e a gente vai iniciar assim que o César, sem mais delongas, rodar a vinheta para a gente começar. Muito bem, está com a gente então o deputado Glauber Braga, ele é do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, obrigado pela gentileza de estar aqui no My News. Obrigado, eu que agradeço a vocês mais uma vez e a todo mundo que está acompanhando por essa oportunidade de poder falar sobre esse assunto. Exatamente. Está com a gente também a Cristiane Sampaio, ela é repórter do Brasil de Fato aqui em Brasília. Obrigado, Cris. Oi, gente, obrigada pelo convite, é um prazer. E também Evandro Éboli, que você já conhece da nossa audiência, você que acessa o site também, lê a coluna do Evandro Éboli no site do My News, ele é colunista do My News. Obrigado, Evandro. Obrigado, Afonso, agradecer ao deputado, a Cristiane, estamos nessa bancada boa aqui. Maravilhosa. Deputado, eu quero começar por esse voto do relator, mas sob um aspecto. Quando o senhor falou com a gente no fim do ano passado, ainda não tinha o voto dele, agora foi divulgado. E eu disse aqui na abertura, poderia ser outras medidas, talvez, que ele achasse justo, ele foi direto para a cassação. Te surpreendeu o voto do Paulo Magalhães, deputado? Não surpreendeu porque eu sabia que esse voto já estava contratado numa relação direta com Arthur Lira. Eu não sabia a medida da contratação, se ela iria ser por uma suspensão, se iria ser essa tentativa de tortura institucional durante um período de aproximadamente um ano, porque já faz um ano que a representação foi feita, ou seria a cassação. Ficou demonstrado que a contratação era pela cassação. Então eu já esperava que ele entregaria a fatura que tinha pactuado com Arthur Lira. Então por isso não foi uma surpresa, mas não deixa evidentemente de ser gerador de indignação, ainda mais quando a gente tem um relatório que foi evidentemente comprado, e comprado com recursos do orçamento secreto. E eu não estou falando isso da boca para fora. O senhor falou na sessão, queria que o senhor detalhasse também um pouco sobre isso. A gente fez um cruzamento de uma única lista. A lista do Flávio Dino dos 4 bilhões de reais que foram suspensos no final do ano. Fazendo o cruzamento dessa lista com os municípios onde Paulo Magalhães é o principal líder político, nós estamos falando de milhões de reais. Se pegar o conjunto dos municípios onde ele tem força, nós estamos falando de mais de 30 milhões. Em uma única lista, sem contar outros recursos que nós não vimos, sem contar a capital, Salvador, onde o filho dele é vereador. Então, evidentemente, eu não estou lutando exclusivamente contra o Paulo Magalhães. Eu estou lutando contra o relatório escrito pelo Paulo Magalhães como um fantoche, a partir do momento em que ele fez um acordo com Arthur Lira, que comprou esse relatório, esse voto. Deputado, tem um trecho do Código de Ética e Decoro Parlamentar que traz as penalidades possíveis para os parlamentares que eventualmente sejam considerados, que sejam eventualmente enquadrados pelo colegiado como alguém que rompeu as condutas esperadas, digamos assim, de um parlamentar. E nesse mesmo trecho lá tem dizendo que a gradação da penalidade pode ser avaliada pelo colegiado, considerando também atitudes e situações pregressas. Não é exatamente o trecho, não é exatamente esse verbete que está lá, mas a mensagem é essa. Mas justamente um dos seus argumentos da sua defesa é o de que o relator evocou no relatório dele uma série de informações sobre fatos pregressos que já viraram representações no Conselho de Ética e essas representações foram rejeitadas, né? Eu queria lhe ouvir a esse respeito,
porque eu queria saber do senhor, para o senhor explicar, inclusive para as pessoas que nos assistem entenderem, quais são os fatos que, na sua avaliação, foram evocados no voto dele, que, na sua leitura, extrapolam o objeto da representação do Partido Novo. Eu faço um mandato duro, um mandato de enfrentamento político. E nesse enfrentamento político, ele evoca lá, por exemplo, uma reunião da Comissão de Segurança Pública, onde era eu contra 20 deputados federais da bancada da bala, onde eu estava sentado na minha cadeira e os caras se levantam e vêm ao meu encontro. Aquele deputado, inclusive, que anda em todo lugar com uma bandeira do Brasil nas costas, vem me ameaçando, vem falando, e eu fico sentado no lugar onde eu estava. O deputado Fraga, que é da bancada da bala, foi chamado, então, como testemunha de acusação. Só que o depoimento dele se converteu como uma testemunha de defesa. É o Fraga, no caso. O Fraga. Porque ele demonstra no depoimento dele que eu atuei nos limites da atuação parlamentar. E mais do que isso, quando o deputado Chico Alencar pergunta para ele, deputado Fraga, o que o senhor faria se alguém dissesse da sua mãe o que foi dito pelo provocador contra a mãe do deputado Glauber? A resposta do Fraga é, isso foi ele quem disse, não fui eu não. Aí eu cobriria na porrada. Esse foi um dos pontos que estavam lá colocados na representação. O outro ponto que está colocado na inicial é o caso do Bibo Nunes. O que aconteceu com o Bibo Nunes? Bibo Nunes sobe à tribuna e faz uma piada, entre aspas, com a tortura de uma mulher durante o período da ditadura, mais especificamente da jornalista Miriam Leitão. Uma piada, isso não é piada. E eu imediatamente subo à tribuna e reajo àquilo que ele tinha dito do outro lado do plenário. Ele é que não poderia ter dito aquilo. Ele que tinha que ter sido repreendido por quem estava presidindo a sessão. Como não foi, eu reagi a isso. E eles colocam, então, isso como um fato que deveria ser objeto de censura ou de avaliação pelo Conselho de Ética. Mais um, Brunini, que agora se elegeu prefeito. Nós fizemos o primeiro ato de articulação com deputados em solidariedade ao povo palestino. Esse deputado se sente no direito de entrar no plenário em que a gente estava, se posicionar na frente da mesa e dizer que a sessão não aconteceria, até que os cartazes fossem retirados daquele ambiente. Não só eu e outros parlamentares, retiramos ele de frente da mesa para que a sessão pudesse ser iniciada. Eles fizeram uma representação contra mim por conta disso no Conselho de Ética e ela foi arquivada. Agora, o principal, que ele coloca o tempo inteiro e recheia o seu relatório, é o Lira. Porque ele nem fingiu que estava ali prestando contas para o Lira. Quais foram os desrespeitos utilizados da minha parte que são evocados por ele em relação a Arthur Lira? Essa história com o Lira começa quando ele, na reunião do Colégio de Líderes, junto com os deputados federais, diz que vai colocar em votação no mesmo dia a entrega do controle acionário da Petrobras. Você vai entregar, vai privatizar a Petrobras, colocando uma urgência no mesmo dia em que se anuncia no Colégio de Líderes. Então eu pergunto no plenário se ele não tinha vergonha. Ali ele já começa a ameaça. Ele diz que iria ficar muito feliz quando eu não mais estivesse naquele plenário. E o PL, então, no dia seguinte, entra com uma representação pedindo a cassação do mandato. A avaliação que a gente tinha era, porque foi um ano eleitoral, se eu venho a perder as eleições, ele vai cassar para gerar uma inelegibilidade. Mas se você vence as eleições, com o respaldo das urnas, é mais difícil cassar. E foi exatamente o que aconteceu. Eu tive praticamente o dobro da votação e me reelegi deputado federal. Ao final do ano, esse processo foi arquivado. Mas ele continuava com aquela história. E o mandato não parou. Ele procurou o interlocutor nosso e disse: o que está acontecendo com o Glauber? Por que ele continua? E aí quem fez a interlocução com ele, ou quem ele procurou para a interlocução, disse: mas você tentou caçar o mandato dele? Aí o Lira responde: mas já passou. Ele não foi eleito, reeleito, bem eleito? Passou. Querendo dizer o quê? Que eu parasse. Só que eu não parei. Eu segui fazendo as denúncias, cobrando na tribuna da Câmara as fazendas não declaradas por Arthur Lira, cobrando a relação dele com o orçamento secreto, porque ele é o pai articulador do orçamento secreto. Eu subo na tribuna
e faço uma cobrança moderada sobre a ausência de pessoas nas galerias porque não tinha sido autorizada a presença por ele. Sabe o que ele faz? Ele corta no dia seguinte a escolta de Sâmia, que tinha direito a essa escolta por conta do assassinato do meu cunhado. Se o cara é capaz de fazer uma coisa dessa, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele dá uma entrevista para o Bial, onde o Bial falou, pô, mas esses casos de agressões da direita e tal... Aí ele falou, da direita só não, da esquerda também. E entra então a minha imagem, com a minha reação ao provocador, ao mini bandido do MBL. Foi o Arthur Lira. Ele não aceita, inclusive, e só não fez isso antes porque deixou dar uma esfriada, que eu tenha levado à Polícia Federal casos concretos da relação dele com o orçamento secreto e da lavanderia do Arthur Lira, que se tornou município de Rio Largo, em Alagoas. Eu estou sofrendo as consequências de ter feito essas denúncias publicamente. Perguntem, vocês são jornalistas muito respeitados, não só no espaço da Câmara, mas fora dele. Mas pergunte a qualquer líder partidário, qualquer um. Claro que eles não vão dizer isso publicamente, mas em off eles vão dizer, não, isso não é o relatório do Paulo Magalhães, é o Arthur Lira. Todos eles vão dizer isso. E eu falo isso porque eles dizem para interlocutores nossos. Deputado, desculpa interromper, eu estive ontem lá na Câmara, no Conselho de Ética, acompanhei a sessão, acompanhei atentamente todo o voto do relator, percebi que o senhor não leu o relator, ficou mais atento ao que ele dizia do que o senhor se ateve ao voto dele. E hoje eu me ative, além de acompanhar, me ative ao voto que está aqui e tal. Além dessas colocações que a Cristiane colocou, das inconsistências que o senhor entende que tinha no texto, eu quero acrescentar uma pergunta do que me pareceu que faltou, ou da maneira como ele tratou o episódio em si. Ele, em momento algum, considera que houve por parte do Gabriel, que chama o rapaz, o integrante do MBL, ofensa, agressão ao senhor, e coloca o senhor como o algoz, o senhor que partiu para cima dele, o senhor que deixou as coisas em cima de uma bancada e o tirou da Câmara, que em momento algum houve por parte dele uma provocação. Quer dizer, além dele ter saído do objeto que foi da representação, que é esse episódio, teve também, no meu entendimento, muito claro isso de que ele não se ateve ao caso em si, porque seria no máximo de uma advertência, se é que ele entendeu que isso foi ter extrapolado a função de um parlamentar. O senhor teve essa compreensão? Como é que o senhor avaliou isso? Evandro, esse provocador fez isso reiteradamente contra mim, contra pessoas do mandato, e ameaçando, inclusive, a mãe de um coordenador do mandato nosso. Toda segunda-feira, meio-dia, eu faço uma roda de conversa no centro do Rio de Janeiro, no Largo da Carioca. E ele ameaçou, então, a mãe de um militante. Isso estava gerando uma desestabilização no mandato, porque toda vez que a gente ia fazer a nossa roda de conversa, ficava, vai ter que ter algum tipo de segurança, não vai ter, ele vai estar lá, não vai fazer a provocação. Inclusive, a partir desse sujeito, o mandato começou a tomar também outras medidas de segurança, para poder garantir as nossas atividades. Então, o que ele fez lá naquele dia foi uma ação reiterada, para além das agressões que ele fez à minha mãe, que veio a falecer no mês seguinte. O Paulo Magalhães sabe disso. Ele sabe disso. Tanto o Paulo Magalhães sabe disso, que antes dele ser designado relator, ele me para na Câmara, ali perto daquela rampa, na entrada do corredor das comissões. Ele vira para mim e diz, vi a sua defesa, fiquei tocado, conte comigo, não podemos deixar essa injustiça acontecer. Ele já era designado relator? Não tinha sido designado ainda relator, antes disso acontecer. Sim. Porque teve um sorteio de 3 eventuais relatores. Sim. E 2 eram do PL, e o outro que poderia ser escolhido não quis ser o relator. Então teve um novo sorteio e ele então foi designado relator.
Aí me dão a informação, olha, Paulo Magalhães se reuniu com o Lira. E ele muda o relatório. Então, ele sabe os elementos da minha defesa. Já como relator, quando eu fui prestar depoimento no Conselho de Ética, sabe quantas perguntas o Paulo Magalhães me fez sobre esse episódio ou sobre qualquer outro episódio? Nenhuma. Ele não teve coragem de dirigir a mim sequer uma pergunta. Se você tem alguém que vai pedir a cassação do mandato e ele é o denunciado, então, como é que você não faz uma única pergunta àquele que é o representado? Ele não fez nenhuma pergunta. O Paulo Magalhães, se tivesse que falar sobre agressão, e olha que eu nem tinha essa informação. Eu acabei tendo a informação no dia de hoje. Em 2001, ele sim agrediu com socos e pontapés um escritor dentro da Câmara dos Deputados que fazia um livro de denúncia contra o seu tio ACM. Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães, Não, exatamente. Eu nem sabia disso. Isso saiu na página do jornal Globo. Hoje é que eu fiquei sabendo, porque se tornou uma matéria nacional que foi publicada, se eu não me engano, pelo Bernardo Melo Franco. Aí ele diz que sou eu que tenho que ser cassado. Quando na véspera da representação, no mesmo dia, na véspera não, para ser mais exato, no mesmo dia que ele aceitou a representação contra mim, ele votou abstenção na cassação do Chiquinho Brazão, utilizando o argumento de que não gosto de votar para caçar colegas. Posição filosófica. Posição filosófica de não caçar ninguém. Eu escutei, eu estava lá. Isso, eu acho que esses elementos são mais do que suficientes para demonstrar que se trata, evidentemente, de uma perseguição contratada numa articulação com Arthur Lira. Deputado, posso fazer? Por favor, claro, Cris. O processo, a representação que o senhor enfrenta no Conselho está completando mais ou menos um ano agora. Isso. Numa visão em retrospectiva, olhando para trás, tem algo que o senhor teria feito de forma diferente ao longo dessa jornada de lá para cá, desde quando aconteceu esse episódio com esse militante do MBL até agora? O senhor em algum momento revisou algo da sua postura, por exemplo? Tem algo que o senhor editaria se o senhor pudesse voltar ao passado, só para a gente entender? Não tem. Primeiro, em relação à minha reação ao provocador. Minha mãe veio a falecer um mês depois. Eu fico imaginando como que eu me sentiria se não tivesse reagido às provocações daquele sujeito e àquilo que ele falou dela. É verdade que quem está nos assistindo pode falar, pô, mas não devia ter feito desse jeito. Mas se coloque na situação e na circunstância de quem está sofrendo agressões sucessivas por parte de um mesmo agente e falando especificamente de sua mãe, no caso da minha mãe, que já estava com Alzheimer bastante avançado. Eu, inclusive, ontem, antes de ir para a sessão no Conselho de Ética, Cris, eu sentei no meu gabinete e mentalizei uma conversa com minha mãe e com mais uma pessoa que eu admiro muito e que já é também falecida. Para ter calma, para ter tranquilidade, para enfrentar aquelas circunstâncias que eu já visualizava como bastante difíceis. Então eu estou com meu coração tranquilo, apesar de indignado. Fora o episódio em si daquele dia, a nossa defesa no Conselho de Ética, me permitam, porque isso não é falsa modéstia, porque a defesa não é algo individual, foi realizada coletivamente por várias pessoas, ela foi impecável. A defesa no Conselho de Ética foi impecável. Nós não deixamos de responder nenhum questionamento. Falamos sobre o episódio da reação ao agressor. Falamos sobre o que é a representação do MBL como organização política e mostramos as relações do MBL com o supremacismo branco, inclusive com o sujeito nazista. Que eles, inclusive, estão fugindo desse assunto. Eles não estão querendo mais debater esse assunto e diminuíram a intensidade, inclusive, dos ataques a mim para fugir dessa conversa. Nós utilizamos o Conselho de Ética para demonstrar que era uma operação tocada por Arthur Lira e quais eram
as ações de um modus operandi utilizado por Arthur Lira para calar os seus opositores. Agora, tem coisas que não dependem de mim. Por exemplo, as testemunhas que mostram o modus operandi de Arthur Lira foram apresentadas, todas elas evidentemente consultadas e autorizaram, queriam prestar depoimentos, mas foram rejeitadas pelo relator. Então, não acho que teve erro, não acho que teve falha na defesa no Conselho de Ética. Acho que foi uma defesa dura, mas ao mesmo tempo uma defesa racional, equilibrada e demonstrando os fatos que estavam aparentes, que estavam visíveis, mas também aqueles que estavam ocultos. Num processo de ampla defesa, na minha avaliação, é exatamente o que tem que ser feito. Deputado, esse caso tem várias nuances, e o senhor falou, e é muito impactante, esse caso do Chiquinho Brazão, porque parece que está tudo se encaminhando, porque o Chiquinho Brazão é deputado até hoje, né? A gente não pode esquecer disso, ele já foi indiciado pela Polícia Federal, se tornou réu, né, Evandro, por esse caso do assassinato da Marielle, que é do PSOL, que ainda é mais duro, né? E parece que eles querem, de alguma forma, votar a cassação sua e dele ao mesmo tempo, meio que oferecendo o senhor em troca da cassação também desse deputado. É algo muito cruel que está sendo feito. O senhor vê também uma coisa concatenada entre o mandato do senhor e essa possível cassação do Chiquinho Brazão, que, na verdade, já tarda a acontecer? Vejo, porque eles já fizeram isso na primeira etapa. Eles tinham marcado a votação da admissibilidade do meu processo num dia e eles remarcaram. Remarcaram para ser no mesmo dia da votação da cassação do Chiquinho Brazão no Conselho de Ética. Muitas pessoas não se lembram disso, mas foi no mesmo dia. Primeiro se votou a cassação do Chiquinho Brazão e depois se votou a admissibilidade do meu caso. Foi na sequência, né? Foi na sequência. Foi no mesmo dia. É tudo que parece uma equivalência, não existe equivalência alguma, né? É isso. É cruel, é rasteiro, é pequeno, para dizer o mínimo. E já me diziam, Glauber, agora estão articulando para fazer a mesma coisa para que seja concomitante à votação no plenário, porque isso é uma forma de tentar gerar um constrangimento para a militância de esquerda. Celebra a cassação do Chiquinho Brazão ou reage à tentativa de cassação do nosso mandato? É uma tentativa de gerar um constrangimento. É isso que eles estão tentando fazer. E o senhor acha que pode vir a acontecer junto mesmo? Pode acontecer. Deputado, eu quero tocar num assunto que o senhor, quando o senhor se referiu à entrevista do Arthur Lira ao Pedro Bial, que ele reagiu, não, a direita não, a esquerda também faz. Eu vou discordar do Arthur Lira, porque esse tipo de comportamento a gente veio com o advento Bolsonaro, um evento, mesmo antes da eleição do Bolsonaro, uma prática, um comportamento político que vai além da oposição de ideias, vai além da divergência de procedimentos e tal, mas escalou demais. Veio com o celular na cara, veio com abordar as pessoas em aeroporto, em farmácia, enfim, todas as maneiras como a gente já viu por aí. E eu quero ler um trecho, eu discordo dessa posição do Lira e tal, e discordo também que tem que se exigir frieza de um parlamentar no momento desse em que o senhor passou, em que a provocação requer uma reação à altura, que não tem jeito, que às vezes tem, enfim, não é? Eu quero só ler um trecho do voto do relator, Paulo Magalhães. Cabe ressaltar que o exercício da atividade parlamentar é permeado de contendas acirradas e ânimos exaltados. Os congressistas estão mais expostos a críticas e comentários ácidos e, portanto, devem ser menos suscetíveis a provocações que são tão comuns no contexto político. Não é disso que se trata, não é? Quer dizer, foi muito além disso aqui. Eu queria que o senhor comentasse dessa... Isso daí é hipocrisia pura. Né? Foi exatamente ele quem deu socos e pontapés em um escritor que estava lançando um livro de denúncia contra o tio dele. Foi ele também, agora eu também não tinha visto, mas agora o vídeo está circulando, foi ele também que deu um tapa num microfone de um jornalista que foi entrevistado. Então, assim, isso é hipocrisia, porque precisa preencher um relatório imaginando que esses fatos do passado não viessem à tona. Né? Eu nunca fui em atividade de ninguém para fazer provocação.
Eu nunca fui numa atividade dos meus inimigos políticos para ir lá e tentar inviabilizar essa atividade, por mais que sejam atividades em determinados momentos injustificáveis. Foram sempre nossos. São sempre eles que vêm nas nossas rodas de conversa. Esse sujeito, o mini bandido do MBL, depois do acontecido na Câmara, eles têm tanta noção de que não vão ser responsabilizados, que ele voltou à roda de conversa do nosso mandato mais uma vez, e nas vésperas da eleição, ele veio me provocar na porta de um metrô. E ele foi colocado para fora daquele lugar, sabe por quem? Pelos trabalhadores ambulantes que estavam lá. Dizendo para ele, Glauber está aqui sempre, a gente conhece Glauber e tal, botaram ele para correr. Então, assim, eu não vou atrás deles, mas eles vêm atrás da gente. Então, concordo plenamente contigo. Esse é um modus operandi, não só da extrema-direita, mas dessa pseudo-direita que tenta se apresentar como liberal, mas que tem instrumentos evidentemente de caráter fascista, de intimidação do outro, para poder depois fazer um vídeo, lucrar com isso, ganhar dinheiro com isso, mas também esse vídeo tem um papel simbólico, além do lucro, que é demonstrar que está botando a esquerda para correr. Fazer com que outras pessoas que dão sustentação e suporte a posições de esquerda se escondam, tenham medo. O medo é um componente essencial da luta política para a extrema-direita. E nós temos que enfrentar ele. E porque o medo gera autocensura. Exato. Né? Esse é o resultado do medo. Deputado, eu queria tocar num ponto que talvez seja um pouco mais sensível, mas não é por provocação, é por curiosidade minha mesmo. Eu li na imprensa de ontem para hoje, eu não lembro mais em que veículo, peço até desculpa, mas eu li que o PT e o PSOL teriam procurado a ministra Gleice, que teria uma reunião com a ministra hoje, para conversar com a ministra sobre uma possibilidade de o governo entrar nas articulações para se tentar reduzir as penalidades que estão sendo propostas lá pelo relator no Conselho de Ética para o senhor. E a gente sabe que esse tipo de diálogo é muito comum no âmbito de qualquer representação que se faça, que corra no Conselho de Ética ou que eventualmente vá a plenário. Mas eu imagino que esse tipo de diálogo das lideranças partidárias com o governo dependa também de um espaço de autonomia que o parlamentar que estiver representado ali na situação também tem sobre quais são os limites dele para esse processo de negociação. Como é isso para o senhor? Porque o senhor é um deputado muito combativo, né? Todo mundo sabe disso, isso é público e notório. Como é para o senhor saber que há essa tentativa de diálogo com o governo para se tentar reduzir ali as penalidades propostas pelo relator para que se possa garantir a continuidade do seu exercício parlamentar? Taticamente, desde o início desse processo, eu tomei uma decisão que eu não iria tensionar ou criticar publicamente ou cobrar a defesa de quem quer que seja, de nenhuma figura pública, mas que eu ia fazer o contrário, que eu ia agradecer as manifestações de solidariedade, tanto das figuras públicas que o fizessem, quanto, evidentemente, dos militantes que estivessem presentes nesse espaço. Então, sempre que eu sou questionado, mas tal figura pública, e o governo, como é que você está sentindo? E o partido tal? Eu não faço. Vocês não vão pegar em nenhuma entrevista minha uma cobrança pública a quem quer que seja. No dia de ontem, parlamentares do PSOL me procuraram e perguntaram para mim se poderiam procurar interlocução, demonstrando a injustiça que estava acontecendo e pedindo apoio de figuras públicas contra essas injustiças. E eu, evidentemente, não vou dizer que não. Sim. Claro, fiquem à vontade de fazê-lo. Agora, vou mudar o meu procedimento, a minha forma de denunciar o que está acontecendo? Não vou fazê-lo. Evidentemente que não. Nem foi solicitado isso a mim, tá? Mas, evidentemente, quem imagina que o que está acontecendo se trata de uma grave injustiça, quer procurar outros interlocutores para estabelecer um diálogo e dizer, olha, é importante a manifestação para que essa injustiça seja revertida, para que ela não aconteça, para que ela não se opere. E é exatamente isso que está acontecendo, seja em relação à ministra Gleice, seja em relação a outras figuras públicas. Companheiros de bancada pediram para fazer essas conversas e eu falei, fiquem à vontade para fazê-lo, já entendendo
e todos já entendem, porque todo mundo já me conhece bem, que eu não vou modificar a minha forma de atuação. Eu vou continuar agindo do mesmo jeito que estou agindo, porque eu acho que essa é a melhor forma de enfrentar esse processo, não só do ponto de vista tático para a defesa do mandato, mas porque os enfrentamentos que o mandato está fazendo nessa história, eu acho que eles tinham que ser feitos. O enfrentamento a Arthur Lira precisava ser realizado, né? Se eu tivesse procurando um acordo político exclusivamente para não ser cassado, era a coisa mais fácil do mundo. Era só eu procurar o Paulo Magalhães, no primeiro momento que ele tinha apresentado a admissibilidade do processo, e dito para ele: relator, não faça isso, me leve ao Lira para que a gente possa ter uma conversa. Ele me levava na hora. Eu que escolhi não fazê-lo e não farei. E vou continuar com a postura política que assumi desde o primeiro momento. Agora, dialogar com líderes partidários, com figuras públicas, mostrar o que está acontecendo, mostrar os elementos da denúncia, o que aconteceu no Conselho de Ética para quem não acompanhou, eu acho que mais do que legítimo é algo que eu tenho que agradecer a quem se coloca à disposição para fazer. Deputado, eu queria que o senhor falasse até para a nossa audiência, que muitas pessoas podem estar acompanhando a entrevista pensando assim: gente, mas Arthur Lira nem é mais presidente da Câmara, por que o Lira está falando, o deputado está dizendo que o Lira tem tanto poder, se o presidente agora é Hugo Mota, o Lira está até meio esquecido, agora que vai ser relator do imposto de renda de até R$5.000, apareceu um pouquinho, mas sumiu o Lira, por que o Lira tem tanto poder? Queria que o senhor explicasse, o Hugo Mota está a serviço também do Arthur Lira, vai tocar esta pauta em nome do Lira, porque o Lira, se ele já não é mais presidente da casa? A manutenção dos instrumentos de poder não acabam com uma simples transferência de posto. O Lira acumulou poder dentro da Câmara dos Deputados ao longo de muito tempo, inclusive no que diz respeito às suas relações. Eu vou além, não é só o Lira. Hoje, Eduardo Cunha não é deputado federal, mas tem poder dentro da Câmara dos Deputados. Articula votações. Sim. Trabalhou e tentou articular a salvação do Chiquinho Brazão. Sim. Então esse poder está acumulado ao longo do tempo. E o Lira foi o orquestrador de um esquema que é muito poderoso, que é o controle orçamentário e financeiro de um volume de bilhões de reais de emendas. Eu vou preservar o nome da pessoa, porque não pedi autorização para fazê-lo, mas me reuni numa reunião no Rio de Janeiro com alguém que exerceu muitos mandatos de deputado federal e já foi ministro de Estado. Eles queriam ouvir de mim o que estava acontecendo. E ele virou nessa reunião e disse: olha, eu procurei saber, procurei informações. E o centro dessa discussão é a subversão, ou o que está acontecendo a partir de um domínio cada vez mais escancarado do orçamento público. Ele foi quem disse isso. Ele e o Cunha, ou esse interlocutor? Esse interlocutor. Tá. Uhum. Ele foi para saber de mim, a minha opinião na reunião, sim, e ele disse que ele procurou informações, ele já não exerce mais o cargo de deputado federal, nem de ministro, mas que procurou informações e, na avaliação dele, é o que está acontecendo. São 50 bilhões de reais de emendas. 200 bilhões de reais que o governo tem para fazer investimentos de maneira livre, construir uma escola, um novo projeto. E o Congresso controla 1/4 disso, 50 bilhões de reais. Lira indicou para o município de Rio Largo, um município de 70 mil habitantes, ou seja, não é um grande município, de emendas parlamentares do orçamento secreto, num período extremamente curto, 90 milhões de reais. Uma única cidade. Tem a denúncia de um deputado, que é o deputado José Rocha, que numa ligação, o Lira cobra dele a modificação do destino original de 300 milhões de reais. Isso numa ligação. Isso é muito poder. Então esse poder ele não acaba exclusivamente porque ele saiu da presidência da Câmara. Tanto tem poder, e uma das demonstrações, uma das provas disso, é o fato de estar designado agora relator do projeto. Do PL do imposto de renda. Do imposto de renda de até R$5.000. Alguém tem dúvida do papel que vai ser exercido pelo Lira nessa história? Eu não tenho dúvida nenhuma. O que ele vai fazer? É candidato ao Senado em Alagoas. Primeiro,
vai tentar dar uma demonstração a determinados setores políticos que conseguiu alcançar algo que seja positivo para as pessoas, mas não vai parar por aí, porque se você é o Lira, você não pararia. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai se colocar como interlocutor de setores do mercado para inserir nessa medida algo que seja de interesse, principalmente do sistema financeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que Lira vai se reunir com o BTG Pactual, André Esteves, para discutir o que pode estar inserido nessa medida. O nome disso é poder. Isso inclusive casa com o discurso de que é preciso haver medidas compensatórias, como muitos dos parlamentares da direita têm dito em relação a esse projeto. Deputado, me permita fazer um... Você quer falar? Não. Considerando que o senhor é um deputado muito combativo e que, como o senhor bem lembrou, assim, eu queria pegar esse gancho aqui da sua fala, o Lira foi presidente da Câmara num momento que a gente sabe que houve uma fermentação muito grande do poder do Legislativo, sim, tanto que se fala tanto em semipresidencialismo já há alguns anos. Considerando esse cenário de fermentação do poder do Legislativo, o senhor acha que essa indocilidade do Lira e de alguns outros parlamentares que digamos, são seus adversários políticos, com o senhor e diante desse seu processo, dessa representação, isso tem relação? O senhor vê uma relação entre essa impaciência ou essa indocilidade desse grupo com a sua atuação política, já que o senhor é um opositor ferrenho, o senhor é um parlamentar que vocaliza uma oposição muito dura a esse tipo de conduta, né, de coisas que o senhor aqui já mencionou, já ilustrou muito bem. O senhor vê relação entre isso? Entre essa dificuldade de alguns atores do campo da direita de lidarem com vozes de oposição e esse movimento de crescimento de poder que o Legislativo viveu? Está mais difícil para algumas autoridades do Legislativo elas terem que lidar com vozes de oposição? Sem dúvida. Primeiro, eu não considero o Lira um adversário, não. Eu considero inimigo mesmo, né? Assim, sendo bem objetivo. E ele me trata como tal também, apesar de eu ser pequenininho, né? Eu ser uma voz contra ele, mas uma voz que representa um conjunto de pessoas que acompanham o mandato, que apoiam o mandato, e ele não aceita isso. Não aceita. Acumulou poder, e nesse acúmulo de poder, e acho que a tua pergunta já traz a resposta de maneira brilhante, nesse acúmulo de poder, eles não aceitam que você seja parte de algo que não um script pré-estabelecido. Eles querem que você seja só um peão, uma peça de algo que eles já formataram previamente. Eu não topo ser isso. Eu não aceito ser isso. Eu não serei isso. Né? Pague o preço que pagar. Mas é isso. É um cara hiper, super poderoso que atuou na cadeira de presidente da Câmara de maneira mais eficaz que os seus antecessores para atender a determinados interesses de alguns segmentos de mercado, e que não aceita qualquer tipo de rejeição ou de confrontação àquilo que ele faz. De onde vem e de onde veio o poder de Lira? De uma articulação interna e externa. Externa, atendendo a esse interesse de determinados segmentos de mercado, foi blindada. Internamente, ninguém teve à sua disposição tanto dinheiro do orçamento secreto como teve Arthur Lira. Deputado, eu vejo muita similaridade do caso do senhor com de outro colega do PSOL, que foi o do João Wides, que foi parar no Conselho de Ética por conta daquele episódio da votação do impeachment da ex-presidente Dilma, em que ele disparou um cuspe em relação contra o Bolsonaro e um grupo dele. Eu estava na galeria, assisti de cima, eu assisti perfeitamente o que aconteceu. Quando o deputado foi anunciado para votar, estava o deputado Bolsonaro, o filho dele e um grupo deles, eles meio fizeram, a gente chamava de corredor polonês, né? Cercá-lo assim onde ele ia passar. E se fez ali muitas provocações e tal, e que resultou nessa reação do deputado. Eu me lembro tanto acho que o senhor esteve lá também, no caso dele, quando foi julgado, e a pena que se aprovou para ele foi uma advertência e tal, foi algo que não chegou ao extremo como está propondo o relator agora. O senhor acha também, e o PSOL, eu acompanho o Conselho de Ética desde a fundação dele, 2001, 2002,
o PSOL, se você for fazer um levantamento, é o partido que mais representa contra parlamentares no Conselho de Ética. O senhor vê aí também uma certa reação, quer dizer, que a direita imagina o PSOL com esse vestal de moral e tal, enfim, vamos também... Eu acho que junta tudo nesse momento. A Cristiane fez essa pergunta da ação individual do senhor já provocar essa reação, mas eu acho de uma maneira geral também o comportamento do pessoal atrai essa ira, vamos dizer assim. Sim. Primeiro, o Jean, ele sofreu tortura por anos seguidamente. Sim. E aí não foi ninguém que me contou. Eu vi isso acontecer no cotidiano. Eu vi o ex-presidente inelegível, o Bolsonaro. O Jean está numa comissão, sentado na primeira fileira, o Bolsonaro senta atrás dele, tira o microfone e falava todo tipo de absurdo nas costas do Jean, que eu não posso repetir para vocês aqui as coisas que ele dizia. Ao ponto de, quando o Jean terminava de falar, ele se retirar da sala para não ficar com o Bolsonaro atrás dele. Se eu vi, não foi ninguém que me contou. Né? E sobre o que está acontecendo agora, né? Sobre o Conselho de Ética, né? Tem uma modificação do perfil das representações. Na minha avaliação, tem também, principalmente aquelas que são tocadas pela extrema-direita, porque tem havido, por parte dessa extrema-direita de orientação fascista, toda uma movimentação para diminuir o espaço de liberdades democráticas para a divergência ou de enfrentamento a eles. A extrema-direita, ela é agressiva, ela é dura do ponto de vista político e esse duro que eu falo é da pior maneira possível. Mas eles não podem ter uma reação de uma força política à esquerda que faça esse enfrentamento e que equilibre esse jogo com eles. Eles querem ter o monopólio da violência, do ataque, e eles querem que a gente fique numa posição sempre defensiva. Quando aparece alguém que diz, não, nós não vamos aceitar isso desse jeito, eles evidentemente tentam calar essa voz e eles utilizam dos instrumentos que têm para fazer isso. E aí eu não estou falando do meu caso só no Conselho de Ética, e nem estou falando de outros casos no Conselho de Ética. Eu estou falando de representações que têm acontecido, espalhadas pelo Brasil como um todo, em relação a vereadores de esquerda. Num movimento de correio de transmissão desse problema. Isso tem se ampliado em tudo quanto é lugar. O caso do Renato Freitas ficou muito conhecido, né? E além do Renato, vários outros casos estão acontecendo nas mais variadas regiões do Brasil. Sim. Teve um ato de solidariedade a mim em São Paulo, e prioritariamente eram companheiras do pessoal que estavam na mesa. E enquanto elas falavam, eu fui me dando conta de que todas as companheiras que estavam ali na mesa já tinham sofrido representação nos conselhos de ética das respectivas casas legislativas, sejam vereadoras, deputadas estaduais ou federais, todas. Então esse é um processo de intimidação que se acirra a partir dessa tática utilizada pela extrema-direita. Deputado, nossa conversa está muito boa. Eu vou daqui a pouco precisar ser cruel e encerrar a nossa conversa, fazer mais uma pergunta para o deputado Glauber. Depois vou fazer uma rodada rápida e final para os membros do My News. Nós vamos falar coisas muito interessantes nessa rodada final. Então fica o convite para você ser membro do My News. Você sabe, né? Membro do My News entra para o time de jornalismo independente e tem 60% de desconto nos itens que estão na lojinha do canal My News. Então se torne membro para fazer parte do jornalismo independente, para que a gente possa ter boas conversas assim. Deputado, acho que uma pergunta final importante que não pode faltar neste programa é uma questão dura, porque a gente vê, por exemplo, parlamentares como o senhor combativos que qualificam o Congresso Nacional que podem não exercer mais o mandato. É o caso do senhor. Então a pergunta é, o senhor teme ser cassado? Isso passa pela cabeça do senhor? O senhor vislumbra que isso chegando no plenário, o senhor pode chegar aquele dia que vai ter a votação, o painel, e o senhor vai aparecer como deputado cassado? Como é que o senhor reage a uma perspectiva assim? O que o senhor faria no dia seguinte? Eu sei que a situação está dura, está difícil, mas eu nem penso e nem me movimento por medo. Não, vamos enfrentar. Eu acredito no
Paulo Magalhães, Arthur Lira estão se sentindo, estão achando que podem fazer qualquer tipo de coisa. Mas tem coisas que eles não podem fazer. Eles não podem, por exemplo, controlar a mobilização daquelas pessoas que foram em todas as reuniões do Conselho de Ética. Pô, eu não tenho palavras para agradecer isso. Essa última sessão do Conselho foi marcada na segunda-feira. Na quarta-feira a sala estava lá lotada. Então, eu acredito, e para além de agradecer, eu coloco todas as minhas energias na reversão desse quadro, na reversão desse cenário, né? E vou atuar com todo o gás, com a machadinha, com a faca entre os dentes, para a luta política, fazendo os enfrentamentos que são necessários, e não vou me orientar e nem publicamente falar sobre o resultado negativo. Eu vou fazer uma análise fria, no sentido de dizer, olha, gente, o quadro está duro, eu não posso enganar vocês em relação ao que está acontecendo, a gente precisa jogar a real, mas nós vamos botar todas as nossas energias para enfrentar e para reverter esse jogo. Ah, tá difícil? Dificílimo. Mas eu acredito que aquilo que a institucionalidade, que eles não podem controlar, tem a capacidade de reverter esse jogo. Eu acredito nas pessoas, eu acredito na mobilização que a gente está fazendo, eu acredito na verdade que o mandato está tocando, né? E vou terminar aqui, sei que a gente ainda tem mais algumas perguntas, mas repetindo o que disse no Conselho de Ética, que era uma coisa que minha mãe sempre dizia, quando eu estava angustiado com alguma coisa, achando que tinha sofrido alguma injustiça, ela falava, e que veio também da família dela, ela falou, meu filho, ninguém perde por agir corretamente. Eu tenho a convicção que eu estou agindo corretamente nesse momento. Então, pague-se o preço que se pagar, vamos enfrentar. E eu acredito sim que a gente vai virar esse jogo. Acho que o mais importante no dia a dia é a gente pôr a cabeça no travesseiro tranquilo de que fez o que deveria ser feito. Foi o que o senhor até disse ao Paulo Magalhães. Paulo Magalhães não coloca. Que ele não colocaria nesta noite que passou a cabeça no travesseiro. Não coloca. Eu não quero ser presunçoso. Sim. Mas eu vou ser uma assombração na cabeça do Paulo Magalhães. Ele sabe que está mentindo. Ele sabe o que falou para mim e ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que vendeu aquele relatório. Então, sim. O importante é pôr a cabeça no travesseiro. Exatamente. E ter o sono dos justos. Minha mãe que diz isso. Eu estou puxando para minha mãe. Inclusive, fica também aberto o espaço para o deputado Paulo Magalhães, se ele quiser se manifestar aqui no My News, está aberto para que ele venha também falar sobre este caso, que ele é relator também em outros temas. Mesma coisa com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também convidado. A gente já fez o convite algumas vezes para que ele esteja aqui no My News. Se ele vier, eu vou até ficar assistindo. Pois é, se eles vierem, a gente chama para o senhor participar também, vai dar uma boa conversa. Gente, a gente vai precisar agora ir para a parte de membros, vai ser muito legal lá também. Então, eu convido para você para essa rodada final. Temos mais 2 minutinhos aqui com o deputado Glauber Braga. Até já.